Oi, Oi, minha querida. Já Ei, começamos a gravar. Cláudia! Tudo bom? Ai, que Que bom estar bom aqui estar com aqui com você você. mais uma Saudade vez. demais Saudade dá o cheiro, né? Que a gente de vive dar. se Ih, falando. tirou daqui, te dá aquele cheiro, exatamente, aquele De dar o abraço bem cheiro, o abraço. apertado. Pois é, porque falar Ai, a gente se fala sempre, né, amiga? é Mas então, verdade. que bom que a gente está aqui mais uma vez compartilhando esse trabalho lindo, né? Hoje é um dia muito especial, né, Marisa? Muito É o especial. dia que se comemora o Dia Nacional da Adoção, né? vinte e cinco E a de gente tem um maio, Dia Nacional da trabalho, Adoção. e a gente tem um trabalho tão bonito, né? Com as constelações, um olhar muito bonito, muito respeitoso, né? Para todos os envolvidos no processo de adoção, né? Então, a gente aproveitou esse dia para falar sobre isso. Que legal, né? Então, seja bem-vindo, a gente está aqui. Maravilhoso, Maravilhoso. maravilhoso. Quem me conhece sabe, né, que se é para falar de constelação familiar e de adoção, né, eu tô dentro, tô super feliz. Agora você imagina falar, né, de adoção junto com constelação familiar, junto com a visão sistêmica do Bert Hellinger, né? Então assim, eu tô Né? é tudo, Duas paixões. né? Duas paixões enormes. Então, para quem não te conhece, eu quero te apresentar um pouco, né? Você trabalha como perita judicial, especificamente cuidando dos processos de adoção, né? Além de outras perícias, mas muito voltado para o processo de adoção, né? É, quem não Você me é conhece, eu sou psicóloga, né? psicóloga clínica há 30, mais de 30 anos, né, amiga? E, Comecei bem novinha, né? e trabalha com as constelações familiares, né? Cofundadora Uhum. junto comigo, né, do Instituto Crescer, que é um curso, né, por enquanto, uma empresa de treinamento em constelação familiar, né, segundo a visão do Bert Uhum. Hellinger. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre isso. Eu sou a Cláudia Arouca, então, sou advogada, sou mediadora, sou consteladora, e estamos aí no Instituto Crescer com esse projeto, né? Então, hoje vamos falar sobre adoção nessa visão sistêmica do Bert Hellinger. Marisa, e eu queria que você queria dar um enfoque, assim, que a gente pensou em abordar algumas questões quando a gente combinou de fazer esse trabalho, né, essa live, que é falar um pouco sobre como que essa visão sistêmica se dá para todos os envolvidos no processo de adoção. Então, um foco um pouco nos pais biológicos, um foco também nos pais que vão adotar, né, na criança, outro foco na criança, Uhum. outro foco em possíveis intermediários, que nem sempre tem um intermediário nessa história, mas às vezes tem, ou é um abrigo, ou são famílias que a gente chama de famílias provisórias, né? Às vezes são casos mais graves, como rapto, por exemplo, uma criança que foi retirada à força da sua família de origem, né? Então, também é possível esses intermediários. E uma figura muito E o próprio importante. judiciário, né? Sim, verdade. Quando a adoção é legal, né, feito pelo Uhum. processo judicial legal, então tem o judiciário e todas as pessoas que trabalham justamente com isso. Uhum. Eu ia chegar Sim. agora, que a gente olha para esses profissionais nessa visão sistêmica como profissionais da ajuda, né? Então, Uhum. o que são esses profissionais da ajuda? Justamente você, como perita e psicóloga, né? O próprio juiz, o advogado ou os advogados, né? Ministério Público que atua, um assistente social, até mesmo médicos, né? Então, são muitas Uhum. pessoas envolvidas que atuam direto ou indiretamente no processo de adoção, que podem estar atuando, né? E que a gente chama de dos ajudadores ou ajudantes, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que é essa experiência com isso, com esses profissionais da ajuda, né, nesse sentido da adoção. Como que você acha que seria uma postura mais adequada na visão sistêmica para esses profissionais? Né? E na sua experiência também colocar para a gente como que você enxerga e como que você vê na sua atuação. Então, Cláudia, como você já me apresentou, eu também gostaria de colocar o seguinte, que assim como eu tive a honra, né, de participar do
do Congresso Nacional de Direito Sistêmico, na mesa com Renato Bertatti, né, que tem inclusive um livro publicado sobre a adoção, e ele é um dos professores da Hellinger Schule, que é a escola do Bert Hellinger no Brasil, né, que ela situa em São Paulo. Eu sempre me sinto, quando falo nesse tema, de desmistificar, né, o olhar do Bert Hellinger para a adoção, porque eu também adotei, eu também tenho uma filha por adoção, né, e quando eu conheci o trabalho do Bert Hellinger, há uns 20 anos atrás, a primeira coisa que eu escutei é que ele era contra a adoção. E aí foi o momento que eu estava começando a pensar em adoção, e eu me afastei, embora eu tivesse ficado encantada com o trabalho dele, porque já era terapeuta, já tinha visão sistêmica de família, e gostei muito da primeira vez que eu tive contato com as constelações, mas essa postura, e uma postura equivocada, hoje eu vejo, né? E aí eu também me sinto muitas vezes como alguém que leva adiante o trabalho do Bert Hellinger, de alguma forma de desmistificar esse conceito e essa visão equivocada também sobre ele, né? E que eu quero falar disso ainda hoje também, porque ainda hoje eu escuto esse tipo de questionamento em relação à visão do Bert Hellinger, e eu penso que isso também é muito importante. Aliás, a adoção é um tema muito polêmico mesmo, né? Até hoje, porque as decisões sobre a adoção, elas são sempre muito difíceis, e a gente não encontra mesmo uma maneira, algo que seja perfeito, que atenda a tudo perfeitamente, porque, inclusive, isso não é parte da vida, né? Não existe uma solução perfeita que vai atender a tudo, as expectativas de todo, e a adoção não fica fora disso, né? E a adoção, ela traz, claro que questões muito difíceis, porque se nós trabalhamos dentro da visão sistêmica e no trabalho terapêutico das constelações, né, que é tomar os nossos pais, e como que é difícil isso na vida, porque dentro da nossa consciência pessoal e também dentro da nossa consciência familiar, nós julgamos muito, né? Então, e não conseguimos muitas vezes ir com força para a vida, porque estamos ainda questionando os nossos pais e não tomamos os nossos pais, como o Bert Hellinger diz, né? Para que a gente possa ficar bem, saudável na vida, ter força, né, e se sentir livre para ir adiante. Então, como fica isso, tomar os pais na adoção? Né? Sim, é um desafio ainda maior, né? Muito maior, obviamente. Principalmente quando os pais adotivos que estão se preparando ou querem adotar, também ainda não tomaram os seus próprios pais. Sim. Né? Vamos chegar lá, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para falar, assim, lembrar que quando a gente fala de constelação familiar, né, a gente tem como uma das bases fundamentais, primordiais, a fenomenologia, né? E isso significa dizer que, né, em apertadíssima síntese, que cada caso é um caso. Uhum. Então, Bert Hellinger, quando avaliava as constelações, através de uma constelação, uma adoção, um caso de adoção, ele emitia o que ele estava vendo no campo, ele informava o que ele estava vendo no campo, para aquele caso concreto que ele estava avaliando, uhum. que ele estava constelando, né? Então, isso começou a ser colocado nos livros, né? Que pessoas que assistiam os trabalhos dele, os workshops, assistiam, transcreviam o trabalho, colocavam nos livros. E algumas pessoas começaram a entender como se aquilo valesse para todo e qualquer caso de adoção. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. E aí então,
alguma coisa pode ter dado errado. E eu me lembro que, nesse sentido, né, uma interpretação equivocada. E eu me lembro também que, em contato com a professora Cristina Jaguno, que é advogada, mediadora, consteladora também lá da Argentina, professora da Hellinger também, ela contou que ela também, ela é mãe adotiva, também mãe por adoção, e ela contou que quando ela começou a ter contato com o Bert Hellinger, ela foi falar com ele assim, olha, eu tô com um problema com você, porque eu gostei muito de você, mas você não fala bem da adoção. Temos um problema. E ela disse que esse foi o primeiro contato. E que o Bert Hellinger falou para ela assim, eu vou então repensar, vou reavaliar isso. E depois, quando eles se reencontraram, ele falou com ela que ele tinha reavaliado e que aí começou a ver também um outro contexto, porque, lembrando também, né, Marisa, que o Bert Hellinger era alemão. Então, ele também tem uma visão, né, muito voltada lá para o país dele, né, de origem. Né? A Alemanha é muito diferente da nossa realidade no Brasil, na Argentina, como no caso da professora Cristina, né? Então, mas eu penso que ele também começou a reavaliar isso quando ele começou a trabalhar com outras famílias no mundo inteiro, inclusive Exato. no Brasil, né? Exatamente. Percebendo que aqui o nosso contexto, né, é muito diferente e que às vezes aqui, muitas vezes aqui, a adoção ela é um bom caminho, né? E entendendo hoje eu seguindo, né, com o trabalho do Bert Hellinger e também seguindo com a minha experiência, né, não só como mãe adotiva, mas também nas perícias, também à frente. Eu quero colocar também, né, que eu também coordeno o grupo de apoio à adoção, que essa semana está fazendo, né, o Flor de Maio, que está fazendo 10 anos, né, então há 10 anos também participando da construção de muitas famílias através da adoção. E é realmente, assim, é um universo, a adoção é um universo que abarca muitas dinâmicas, que abarca coisas tão importantes e que tem tudo a ver com a visão sistêmica, que a gente pode compreender e dar lugar a todos, né? Então, uma das coisas importantes que você falou, assim, de todos que estão envolvidos, né? Então, todos que estão envolvidos nesse processo fazem parte e passam a pertencer à história da criança. Então, como uma das ordens do amor, do Bert Hellinger, fala de pertencimento, e todos nós sabemos como que a exclusão ela é causadora de muito sofrimento, né? Porque ao nível do que o Bert Hellinger traz, né, de que nós todos fazemos parte de uma totalidade, de uma grande alma, em que todos fazem parte, e essa consciência é muito importante, né, que ele fala de uma consciência espiritual, e que às vezes também é confundida com algo ligado ao espiritismo ou ligado a religiões, o que ele não tem nenhuma crítica a isso, só que não se trata disso. Se trata de uma consciência muito maior, a uma consciência diferente, muito mais profunda e que não há julgamento, onde todos fazem parte, onde não tem discriminação sobre quem é bom, quem é ruim, sobre o que está certo, sobre o que está errado. E essa consciência, né, que ele chama de consciência espiritual, ela atua em todos nós, assim como atua a nossa consciência de clã, de família, né, que todos nós temos, e aí vem as nossas crenças, que aí vem os nossos valores, os nossos legados, e também a nossa consciência pessoal. Sim. Né, que tem muito a ver com o nosso ego e o nosso instinto até de sobrevivência também, né? Total. Mas, enfim, nessa de pertencimento, de que todos têm que pertencer, né? Nós precisamos de olhar para a história da criança. Então, essa criança, ela vem de uma família, aliás, de duas famílias, né? Da família da mãe e da família do pai. Então, todo filho adotivo, ele tem, primeiramente, os pais biológicos, e é um homem e uma mulher. Ele não tem pai? Isso não existe. Ninguém não tem pai. Todo mundo tem um pai, mesmo que esse pai tenha sido de inseminação
artificial, né? Porque senão, olha só, senão a gente está falando de exclusão. E essa alma e essa consciência que o Bert Hellinger observou, e que, gente, é a coisa mais linda, é a coisa mais linda, isso, que nos une como um todo, né? Esse amor que há em tudo, né? Então, primeiro, esses pais existem, e esses pais deram a vida a essa criança. Então, eles não podem ser excluídos. Então, para sempre, na alma das crianças que estão disponíveis ou que foram adotadas, na alma delas, elas têm os primeiros pais, os pais que deram a vida. Sim. E quem adota precisa também reconhecer isso. E que sem esses pais, ela não teria esses filhos. E essa criança também precisa reconhecer isso em algum momento. Que sem esses pais, ele também não teria tido a vida. Então, percebe que a gente está falando de algo muito maior. E que, para isso, né, dentro dessa visão sistêmica, e para a gente poder ajudar e poder caminhar nesse processo, inclusive terapêutico, a gente precisa de abrir mão dessa consciência, que é a nossa consciência de clã, familiar, de julgamento. E dentro da consciência individual julgando, também, né? E dentro da nossa consciência individual, que tem a ver com o nosso ego. Também. Que a gente fica nesse processo de certo ou errado. Ah, fulano presta, Beltrano não presta, né? Fulano é mal, fulano não é mal. Então, a gente tem dentro de nós esses mecanismos, né? Que nos servem para alguns aspectos, né? São muito úteis para alguns aspectos, mas para outros, isso não é muito adequado, né? Porque acaba provocando justamente o que você falou, acaba provocando a exclusão. E essa exclusão vai trazer consequências para os sistemas familiares de todos os envolvidos. Então, Marisa, você está me dizendo que, assim, que uma postura mais adequada dentro dessa visão sistêmica para quem trabalha com adoção, para todos os ajudantes, né, para todos os profissionais da ajuda, é justamente essa postura interna do não julgamento. Não é isso? Então, porque você vê, né, Cláudia, você que é advogada sistêmica, né, e trabalha dentro e conhece bem hoje, né, como funciona o regime, a justiça, né, que está sempre buscando, sempre culpabilizando e julgando, a percepção que todos nós temos de que isso realmente praticamente não funciona mais, né, embora muitas decisões sejam pautadas, né, dentro desse olhar, mas a gente percebe também que para a sociedade, para a vida, nunca é uma boa solução. Né? Então, esses pais, eles já são julgados. Eles já são julgados. Então, eu sempre digo, né, para os pais adotivos, inclusive no próprio grupo, né, que eu tenho a oportunidade de estar com eles, que bom que nós, pais adotivos, nós não precisamos mais julgar, né? Pela lei dos homens, assim como nós colocamos, né? Eles já foram julgados, né? E eles perderam. E eles perderam para os pais adotivos ganharem, né? Então, os filhos adotivos, eles seriam, dentro da visão do Hellinger, e eu também concordo com isso, um presente dos pais biológicos para os pais adotivos. E você perceba que de pessoas que a gente nem conhece, né? Teoricamente, olha, né? Porque esses teoricamente, links, esses liames, muitas vezes a gente não compreende, né? Mas vai ver que tem histórias e histórias, né? Isso é maravilhoso também. Nossa, Marisa, sabe o que eu sempre me recordo quando você fala isso do presente que a gente ganha quando a gente é pai adotivo, mãe adotiva? Eu lembro daquela história de comparar como se a gente estivesse recebendo um órgão também de um doador,
né? Sim, Isso é perfeito um isso, né? presente, isso é um presente muito grande, né? Alguém que perdeu a vida e que pôde disponibilizar um órgão para eu continuar vivendo, né? Eu que recebo aquele órgão para eu continuar vivendo. Isso aí é um paralelo que a gente faz muitas vezes com a adoção, né? Que a criança também é um presente. Alguém perdeu, né? Os pais biológicos não têm mais aquela criança. E os pais adotivos estão recebendo aquela criança como um grande presente, né? E aí, né, Cláudia, você pensa, se eu ganhei um presente, olha, e um presente, como eu não tenho como retribuir, né, a esses pais. E você imagina se eu não tenho nem como retribuir, se eu ainda fico julgando, né? Se eu ainda fico Sim, me sentindo pais melhores do que eles foram. E é claro que nunca isso é molinho, né? Porque se esses pais perderam, eles não deram conta. Muitas vezes são tantos os motivos, né? Numa sociedade, num contexto sim, sociocultural como o nosso, né? Então, os pais adotivos, os filhos ficam em paz quando os pais adotivos não olham para isso, não se sentem melhores pais do que os pais biológicos. Aqui não existe uma defesa, tá, gente, entre um e outro. Não tem nada a ver com o biologismo, né? Eu estou dizendo, muito pelo contrário, eu quero dizer que são pais, os dois são pais importantes, porque os primeiros deram a vida, né? E os segundos, os outros, né, puderam manter esse filho na vida. Então, os dois são muito importantes. Eu até perfeito. eu até quero comentar, Cláudia, porque assim, comumente a gente vê falar assim, quem é o pai de verdade, né? Ah, como se os pais adotivos não fossem pais de verdade. É claro que isso ofende e choca os pais adotivos, porque então assim, eu sou pai de mentira, né? O que eu estou fazendo, o meu amor, né? O E a lugar, criança também, ele, né? ele, ele é falso, exatamente, né? Então, não tem nada a ver com isso. Isso, às vezes, é uma coisa muito, às vezes, da nossa cultura, algo que era falado lá atrás e que não houve uma consciência ainda, né, para as coisas que a gente fala. E, às vezes, eu já escutei até pais adotivos mesmo falarem assim, o pai verdadeiro, né? Não existe isso, gente. Não existe pai verdadeiro, pai de mentira, né? Existem os pais que deram a vida, existem os pais que puderam manter esses filhos na vida, e os dois são muito importantes. Mas um precisa reconhecer o outro, como tudo, porque nem a família biológica pode excluir a família adotiva, né? E nem a família adotiva pode excluir a família biológica. Pensa bem, né? A partir disso, nós passamos a ser uma grande família, onde não há mais Sim, julgamento, não tem melhor, não tem pior, você era ruim, eu era bom, né? Existe que uns disseram eu não posso e outros disseram eu posso, né? é. Mas amor, gente, há em tudo, né? Uma das constelações que mais me tocou em relação à adoção foi de uma pessoa que estava muito paralisada na vida, né? E ela era um filho adotivo, e antes a mãe tinha morrido bem cedo, né? O pai não pôde ficar com ele, não sei por que motivo, e ele ficou com algumas pessoas dentro da família, e depois ele foi para a instituição, e depois ele foi para a família acolhedora, e foi uma constelação maravilhosa, onde ele pôde fazer o movimento interrompido em direção à mãe, né, que dentro das constelações, para quem não conhece, é esse movimento que todo filho, para tomar a mãe, ele precisa ir em direção a ela e receber o que ele precisa, mas quando esse movimento ele é interrompido, por exemplo, pela morte precoce, numa constelação, ele pode receber esse amor, porque ele não percebeu que o amor já está lá Exato. e que ela já deu tudo a ele, porque quando uma mãe e um pai dão a vida, eles já dão tudo. O mais é acréscimo, né?
Então, e muitas vezes os filhos por adoção, eles podem ainda ficar reivindicando dos pais esse amor, né, ou essa atenção. Por isso que o Bert Hellinger também fala que os filhos adotivos precisam tomar os seus pais biológicos no coração e depois eles precisam de se abdicar, não reivindicar mais nada para sempre, né, desses pais, porque bacana, perceber Marisa. que eles já deram tudo, né? Exato. Mas Você eu vê que nisso queria tudo você está só trazendo. falar dessa. Hein, Cláudia? Só terminar essa constelação, porque, como eu disse, para não, senão eu vou perder. Então, o que mostrou, e realmente foi uma constelação maravilhosa, ela me trouxe, assim, foi muito lindo participar daquele momento, porque eu pude perceber ali, naquele momento, algo que eu já tinha percebido, mas ali ficou muito, muito claro, como que aquela pessoa foi muito amada. Inclusive por todos que cuidaram dela na vida. A família extensa, o abrigo, a família acolhedora. Né? O que se manifestou ali foi muito amor. Só que aquela pessoa não estava olhando para isso, não tomou isso. Por isso ela não tinha força, né? Mas ali se manifestou algo muito lindo, né? Claro que a gente não está falando de algo ideal, porque o ideal, o que seria realmente o ideal? É O só uma ideal, estrela norte, uma estrela guia. né? Então, por isso é um trabalho de crescimento nosso muito grande, né? Mas Você está ali falando tanta perceber coisa como você fala. interessante aí para pontuar, porque assim, nessa constelação que você trouxe, a gente vê a visão sistêmica, que é bem isso, né? Que quando a gente vai fazer uma constelação, é como se a gente estivesse olhando só a metade da história. Só para a gente ter uma imagem, né? A metade da história. Nosso foco, no caso dessa constelação que você fez, dessa pessoa adotada, ela estava no foco da escassez, né? E a Exatamente. constelação, ela traz muito isso para a gente, novas informações, né? Traz novas informações, porque ela vai se comunicar não mais com a parte racional e com a parte verbal que leva a esse racional. Ela vai mostrar um outro lado que não estava sendo visto, né? Justamente vem as novas informações aí para ver justamente que também tem muito amor. E normalmente essas pessoas adotadas são muito amadas, né, Marisa? Mas eu queria Muito colocar para amado. você, são muito especiais, são muito fortes também, né? Isso a gente vai trazer também. Mas eu queria colocar, então, o que você está trazendo aí, no tudo que você falou, as ordens do amor do Bert Hellinger, né? Então, você falou da exclusão, que ninguém pode ser excluído desse sistema, e é um grande sistema, que envolve a Sim. família dos pais biológicos, a família, ou as famílias dos pais adotivos, que pode ser mais de um, né? Pode ser um adotivo, não pode ser mais de um. Tem a criança, tem os profissionais da ajuda envolvidos aí, outras instituições, né? Então, é muita gente envolvida. E ninguém pode ser excluído, portanto, ninguém pode ser julgado, né? Não cabe a gente ficar fazendo esse critério, né, de julgamento. E também é importante que cada um saiba o seu lugar. Então, a gente também está falando da segunda ordem do amor, que é a hierarquia, né? Em relação à ordem, ao funcionamento, como que se posiciona nesses sistemas, né? Então, os pais biológicos são os primeiros, os pais adotivos são os segundos, e essa ordem precisa ser respeitada, né? E aí eu tenho aqui uma pergunta, a Zuleika, querida, está assistindo a gente, ela pergunta assim, como a criança que foi adotada vai entender que ele recebeu outra mãe como presente? Aí é bom que a gente já começa a entrar no olhar da criança também. Mas antes disso, antes de responder essa pergunta, eu queria que a gente pensasse algumas coisas sobre as exclusões que estão na história da adoção, né? E contextualizar isso é muito importante para a gente também compreender as dores que existem na adoção e os preconceitos e mitos que estão também impregnados ainda na adoção, né? Porque você vê, né? Uma adoção brasileira, por exemplo,
né? Que ainda hoje é praticada, é um nome terrível, né? Porque você vê como a gente tem o nosso país e o brasileiro no conceito, né? Que é uma adoção errada, que é uma adoção Verdade. que hoje em dia ela é crime, né? E é crime mesmo, e é crime não só legalmente, mas ele é crime na alma. Porque Sim. quem adota uma criança, né, excluindo os pais biológicos e registra ela como seus pais naturais, excluindo a história dela, né, ela é uma adoção realmente criminosa no sentido do mal e do emaranhamento que isso vai provocar. Por isso, a criança, e está no ECA também, ela tem direito à história dela. O ECA, para quem não sabe, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Boa. E fala melhor também como é essa adoção à brasileira, que muitas pessoas podem não saber, né? Então, Explica exatamente melhor. isso. Eu pegar uma criança, né? E aí, pensa bem o enredamento disso. Parece algo que eu posso realmente esconder isso e tomar alguma vantagem, não só para pode até ocorrer de uma forma, né, que os pais ou a mãe tenha dado. Se a mãe deu sem o consentimento do pai, é uma exclusão. Se eles registraram e vão esconder desse filho também essa adoção, é uma exclusão. Então, pensar que a adoção, que é dar um filho, o lugar de filho e a legitimidade de filho, né? E para que essa relação seja boa, é preciso compreender isso. Sim. Porque um filho a gente adota para a vida toda. Porque um filho é para a vida toda. Então, essa história, esse segredo, esse crime vai ficar na relação. Por isso que os grupos de apoio à adoção também militam por uma adoção legal, né? Por uma adoção que é baseada também no ECA, e o ECA, ele também fala disso, que a prioridade é da família biológica, porque na alma também nós queremos ficar com a nossa família de origem, nós queremos o nosso lugar, né? Nosso Nós queremos o nosso pertencimento. Se nós não podemos ficar nesse lugar por diversos motivos, né? Eu vou precisar de um luto. Isso é uma dor. Tá? E as pessoas não se enganem, porque isso, gente, é num outro nível, num nível sutil. Isso não é num nível consciente. O nosso inconsciente existe e ele atua. Então, mesmo quando você ganha uma criança que acabou de nascer, você ganha por adoção um recém-nascido, porque isso acontece, né? Seja na adoção legal, ou seja numa adoção brasileira, ou numa adoção intuito persona, que é a adoção consentida, né, que é consensual, isso vem com a criança. A criança é parte de um meio, e isso vai vir com ela. E a epigenética Sim. também traz isso, né? Que não é só o DNA, traz as informações desse campo da criança. Né? E isso não quer dizer que é o medo que todos têm também, né? Que a criança vai vir com instinto assassino, vai vir com não sei o quê, né? Com todas as histórias, porque, gente, assassinato, né? Tudo, há em todos os meios, em todas as famílias. Isso é balela, entende? Achar que por isso nós somos, a outra família é pior do que a nossa. Que os outros pais são piores, porque eles eram drogados, porque eles eram ligados à prostituição, ou ao tráfico, ou sei lá o quê, entende? Quem ganha um filho para adoção precisa de olhar para a vida, precisa de olhar para o presente que ele recebeu, e não ficar julgando, né, o que os pais fizeram, porque é como filho, para onde a gente olha? Então, eu quero dizer que, para além dessas histórias da adoção, da exclusão, né, muitas pessoas no passado deixavam seus filhos em rodas, né, as rodas dos excluídos, olha só, a roda dos enjeitados, a roda dos excluídos, né, porque essa mãe, muitas vezes, também não tinha como ficar com essa criança. Quantas mulheres foram colocadas não é abrigo, como é, Cláudia,
instituições de conventos, né? E foram expulsas de casa, foram excluídas da sua família, expulsas, né? Até hoje como se fosse uma... Exatamente, né? Foram excluídas, foram expulsas, e elas foram, então, ficaram excluídas em conventos, os filhos nasceram e foram dados por adoção, sem que ela consentisse isso, né? E foi uma dor profunda gerada nessa família. Isso tem enredamento. Claro. Isso tem enredamento. Então, isso é claro que vai trazer questões para o filho, claro, e vai trazer questões também para o relacionamento dos pais adotivos com os pais biológicos, com o filho. Então, respondendo a questão aí como é que é o nome? Da Zuleika, né? Zuleika, né? Então, o importante é que, primeiro, eu vejo, tá, gente? Inclusive, eu e a Andréa Calçada lançamos um livro o ano passado, né? Que é a perícia psicológica no Brasil. Aí eu já estou fazendo, né, uma propagandazinha do livro, mas nesse livro eu falo do processo de habilitação para adoção. E uma coisa que eu acho muito importante é que os pais, quem entra no processo de adoção, né, precisa tomar primeiro os seus pais. Aliás, todos precisam tomar os pais, gente, né? Tomar os pais, se reconciliar com os pais, é se reconciliar com a vida. Com a vida. Então, é muito difícil o pai adotivo ajudar e ter um bom relacionamento com os seus filhos se eles não tomaram os seus pais, porque o filho adotivo vai precisar tomar os pais dele. Vai precisar tomar e depois precisa renunciar. O que é essa renúncia, né? É não ter mais nenhuma exigência desses pais biológicos. Assim, eu recebi a vida, beleza, olha, tá de bom tamanho para mim. Muita gratidão por isso. Muita gratidão, né? Exatamente. Né? Agora eu renuncio a vocês. Obrigada a ficar amando esses pais, né? Isso traz um alívio muito grande para a criança, né? Isso é muito bom de você pontuar, Marisa. Então, até porque, Cláudia, esse amor que a gente fala assim, amar os pais biológicos, né? É claro que isso não vai existir, porque não tem um vínculo relacional, né? Porque esse amor na alma, ele já existe. Exato. Entende? Ele já existe. E estão ligados para sempre. A renúncia que o Bert Hellinger fala dos pais, do filho adotivo, sobre os pais biológicos, é assim, eu já ganhei a vida, obrigado, vocês têm um lugar no meu coração. E ter um lugar no meu coração não é eu te amo, eu gosto de você, é isso, né? Mas é um reconhecimento, é um reconhecimento, entende? Que eu ganhei a vida. E eu tenho força quando eu reconheço isso como um presente desses pais. Olha, Marisa, tem gente aqui perguntando que acha melhor a gente explicar um pouco mais o que é esse tomar os pais, né? Esse é um conceito filosófico de difícil compreensão, né? Não é assim rapidamente que a gente consegue entender isso. Essa é uma expressão usada pelo Bert Hellinger, mas a gente vê isso em muitas outras abordagens, né? Então, tomar o pai, tomar a mãe, é uma postura basicamente de não julgamento, em que a gente recebe a vida que eles puderam nos proporcionar, como eles puderam, e a gente sai de uma postura interna daquela criança ferida, claro, né, já na fase adulta, a gente olha para aquela criança ferida, que por questões, muitas vezes, que aconteceram realmente, né, pais complicados, relacionamentos difíceis, pais abusadores, né, castradores, enfim, várias situações de fato que aconteceram mesmo, né, realmente, ou às vezes até mesmo coisas que a gente imagina, né, que aí entra uma questão emocional, uma questão um pouco mais complexa. Mas seja por que caminho for, é preciso que a gente se despeça dessa criança ferida, né, e olhe para os pais com esse agradecimento de que eles puderam nos dar a vida. E o resto, tudo que eles puderam nos dar, e o que eles não puderam nos dar,
a gente agradece, porque também, na falta, a gente também se desenvolve, né? E ai de nós, se a gente tivesse pais perfeitos, né, Marisa? O que seria da gente com pais perfeitos? A gente não se desenvolveria nunca. Então, assim, o tomar tem um pouco essa compreensão de que é receber a vida dos pais com gratidão e sem julgamento. Mas tem alguns outros desdobramentos, né? Mas fica mais complicado a gente entender isso só nessa parte racional, né? Daí a possibilidade e a vantagem de fazer um treinamento em constelação, né? Porque ao longo dos exercícios, ao longo dos módulos, isso vai sendo experimentado, né? Com também a parte sensorial, com o sentir, e isso vai sendo introjetado, né, ao longo do tempo. Então, uma mudança de postura, uma mudança de visão de mundo. Né? Espero ter... Quer complementar, Marisa, alguma coisa? Assim, para onde eu gosto muito de, quando se trata disso, porque isso se trata de tudo, então, para os pais, pensar que eu e todos nós somos 50% o nosso pai, 50% a nossa mãe. Nesse 50% eu tenho 100% da minha mãe, e no meu 50% do pai eu tenho 100% do meu pai. Perfeito. Eu ganhei a vida através dessas pessoas. E se eu não reconheço a vida através dessas pessoas, e se eu fico julgando, eu não tenho força na vida. Então, o que se trata é da gente deixar o que os nossos pais fizeram, como eles fizeram com eles. Gente, nós só somos as pessoas possíveis. Os nossos pais, a nossa mãe e o nosso pai, eles são pessoas comuns, que também têm as suas dores, também têm as suas dificuldades, têm os seus emaranhamentos, né? Então, o que nos ajuda dentro dessa visão? É a gente perceber isso, a humanidade da nossa mãe e do nosso pai. Então, quando a gente se torna mãe, eu também vejo as minhas dificuldades, eu também vejo, né, que os meus filhos também, eles se frustram comigo. E eu penso, eu só posso ser isso, eu não posso ser nada diferente do que eu sou. Eu tento fazer o melhor, mas claro que eu não agrado, né? Claro que nem sempre, e assim, eu estou longe de ser reconhecida. Mas eu quero, obviamente, eu quero, né? Mas eu quero que meus filhos me reconheçam, e eu já reconheci os meus pais, a humanidade deles, eu já reconheci que eles também são as pessoas possíveis, que eles fizeram, que eles deram conta. Então, na adoção também tem isso, né? O que os pais biológicos deram conta foi de dar a vida. Isso é pouco? Nossa. Né? É tudo. Então, é muito importante. Não menos importante do que os pais adotivos podem fazer pelos seus filhos, né? Então, aqui, o que o Bert Hellinger fala também é que, assim, não é uma supervalorização dos pais, não. O que o Bert é muito pelo contrário, muito não. O que o Bert Hellinger quer dizer é que a gente olhe para isso como os pais comuns, como os pais que eles puderam ser, assim como nós também frustramos muito os nossos pais. Sim. E também somos os filhos possíveis. Sim. Eles foram os pais possíveis e nós somos os filhos possíveis. Na adoção também. Os pais biológicos frustraram os filhos, não puderam ficar com eles, por diversos motivos. Os pais adotivos também vão frustrar os filhos, né? Porque também não serão os pais ideais. Assim como os filhos biológicos ou adotivos, os filhos também vão frustrar os pais. Porque isso é o nosso processo de crescimento, né? O Bert Hellinger diz mesmo, né, que o perfeito está acabado, né? Não tem mais para onde ir. É a morte, né? Então, é a morte. Então, mas eu quero colocar aqui, Cláudia, ainda falando disso, né, que estão perguntando, uma passagem do livro O Amor do Espírito, que aqui, assim, eu fazia parte de um grupo de leitura, né, com o Renato Bertatti, já há 4 anos atrás, já no Zoom, hein? Vê como é que a gente já estava já, né? Porque é um grupo que funciona no Brasil bem moderninho.
Então, a gente falaria do Amor do Espírito, né, do Bert Hellinger, e foi um dos últimos livros dele, né, que é o Amor do Espírito, que é esse amor maior, que é esse amor da totalidade, esse amor onde todos fazem parte. Ele tem uma passagem aqui, e nesse dia fui eu que fiz a leitura, mas sem saber, né? Então, o Campos já tinha me chamado para essa leitura, né? E eu li muito embargada, porque foi muito lindo, é muito lindo, né, o que o Bert Hellinger coloca aqui. Então, aqui tem uma passagem que ele diz, né, que sobre a adoção, né, o Bert Hellinger diz que para a criança adotada também vale que recebeu esses pais de presente, assim como são os pais biológicos, ele está falando aqui, tá? Que ela também, como nós também recebemos nossos pais biológicos de presente, todos nós, né? E que eles transformaram-se no seu destino. Os pais biológicos, nossos pais, se transformaram, assim como a gente recebeu eles de presente, eles se transformaram no nosso destino, né? A nossa história. Da maneira como foi determinado. Qualquer acusação contra eles, como se tivessem se tornado culpados em relação à criança, e qualquer outra exigência em relação a eles, volta-se contra essa força espiritual que movimentam os pais e a criança, pois ninguém pode ser diferente do que é. Né? E aí, ele faz um exercício lindo de meditação que está no livro, né, que é exatamente isso da criança reconhecendo os pais biológicos, se despedindo deles no coração, porque ele diz que a boa solução para tudo, e é isso que a justiça está olhando também, é com amor, gente. Todos nós queremos uma solução com amor, no amor, né? Ele diz... Só o amor faz a gente inteiro, né? É uma das máximas exatamente. Dele. E deixa a gente em paz, deixa a gente livre na vida, né? Assim, com força, né? Então, depois, né, a criança, depois da despedida dos pais biológicos, a criança olha, então, para aqueles que a acolheram e providenciaram o que foi necessário para que pudesse permanecer na vida. E diz a eles, então, agora, para vocês virem, né, como o Bert Hellinger reconhecia, assim, os pais adotivos como pais, né? Então, a criança diz aos seus pais adotivos, os seus segundos pais, segundos, terceiros, quartos, né? Porque cada um também tem uma história. Vocês me foram dados como são. Vocês me acolheram quando meus pais não puderam ficar comigo. Agora vocês são os meus pais. Vocês foram me dados de presente como meus segundos pais. Eu tomo vocês, e aí vocês já viram que tomar é como é. Eu tomo vocês assim como me foram dados. Independente do destino, independente do destino de vocês, e para mim, independente do destino de vocês, que determinou que seriam meus novos pais. Gente, é muito lindo, né? Então a gente vê como a adoção. E depois disso, Cláudia, e todos que estão escutando, né, assim, a adoção faz a gente compreender melhor. Agora eu estou indo um pouquinho além do Bert Hellinger, né? Eu estou indo totalmente para esse amor do espírito, que é a gente compreender realmente essa totalidade, né? De que o meu filho é o seu filho. O seu filho é o meu filho, né? Nós somos parte desse todo. Essa grande família. Dessa grande família. Por isso, quem adota, né, passa, sim, a ter um movimento mais compreensivo na vida e com o outro, tende a isso, né? Você vê todo o movimento das pessoas que estão engajadas com a adoção. É um movimento muito amoroso. Muito amoroso, porque você vê no outro a sua família. Quando a gente ganha um filho, um presente desse tamanho, que é um filho de uma outra família, entende? Você passa a fazer parte dessa família e essa família passa a fazer parte de você.
Então, a gente compreende, é uma outra noção de mundo. É uma né? outra compreensão. Eu quero pegar esse gancho aí para lembrar de uma frase que você mesmo fala, que eu acho belíssima também, que até os pais biológicos têm que adotar os seus filhos. Né? Sim, Então, claro. e eu lembro também de uma outra oportunidade, eu não sei se foi um trabalho, né? Ah, lembrei, foi uma constelação com o Guilhermo, né? Que nessa constelação a gente via exatamente o que você acabou de falar, que o filho é da comunidade, né? E que antigamente, e até hoje em dia mesmo, algumas tribos ainda vivem assim. Depois que a mãe dá à luz à criança, aquela criança se mistura na comunidade tribal e ninguém mais sabe já mais quem é o filho de quem, porque isso já não importa mais. Todos são filhos Todos de são todos. filhos. É lindo, né? Todos são filhos. E eu tive a oportunidade de trabalhar também um pouco lá no Degase, né, com os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, e lá eles têm também uma expressão muito bonita que me remetia a isso. Né? Lá, quem trabalha lá no Degase, eles falam assim, os nossos meninos, os nossos adolescentes, eles falam nossos, né? São nossos, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes. E eu falava, nossa, que lindo isso, né? Porque é assim mesmo. Mas, Marisa, o tempo voa. Infelizmente, a gente está com 9 incrível, minutos né? para terminar essa live, né? Então, eu queria trazer para a gente, que eu acho que é muito importante, a gente não pode deixar de falar isso, qual que é a postura, né, adequada para um processo de adoção dar certo. E aí eu não estou me referindo só à parte legal, quando eu falo nesse processo de adoção, né? Envolve todas essas questões emocionais, né? Então, assim, o que a gente vê é que muitas vezes o foco da adoção não está na criança. O foco da adoção, muitas vezes, está nas necessidades dos pais adotivos, né? Seja porque eles não podem ter o casal, né? Pode ser homoafetivo ou não, mas, assim, muitas vezes eles mesmos não podem ter filhos. Seja porque eles querem salvar um casamento, seja porque já tiveram muitas meninas e querem agora um menino, ou vice-versa, isso é até considerado como uma adoção leviana, né? O que a gente quer, a gente não está julgando, a gente só está pontuando alguns exemplos para mostrar que, nesses casos, o olhar, o foco não está na criança, está na necessidade desses pais, né? Então, o que a gente observa é que, para a adoção, ela tem um sucesso no sentido de ser um processo leve, né, para todos os envolvidos, especialmente para a criança, o foco, ele deve estar nas necessidades daquela criança que vai ser adotada. Né? Que bom que você lembrou disso, Cláudia. Até porque quem entra no processo de adoção e quer viver tudo isso que a gente falou, né, não pode não pode procurar uma vara da infância, que esse é o primeiro caminho, né, e querer um filho, né? Esse processo, gente, ele é para a criança, né? Então, quem quer adotar, quem quer ser família para uma criança, precisa se colocar disponível. Não existe uma fila, existe, né, a necessidade, quem puxa a fila é a criança. Existe a necessidade de uma criança de ter uma família quando ela está em abandono. Né? Então, a gente não pode inverter isso é muito importante. Nós não podemos procurar uma vara da infância como se ali fosse um lugar que pudesse, como se fosse uma fábrica de criança. Eu não pude ter os meus biológicos, então eu quero que alguém me dê. Né? É preciso que essa postura, né, é muito importante. De eu pensar, inclusive, que eu posso não ter filhos e eu preciso ficar bem, ser feliz assim. Sim. Né? Mais que, se uma criança precisar de mim, né, eu estou disponível para ser família, para cuidar, para amar, para colocá-la no lugar de filho, respeitando a dor dela, né? E por isso eu tenho que estar cuidando da minha. Exato. Né? Porque senão também é uma inversão. Pode ser uma criança cuidando de outra criança, né? Criança no sentido também... emocional ainda, né? Tá emocionalmente infantilizado, ainda precisando muito. Como é que vai dar conta de outra criança que também está precisando muito, né? Então, se colocar disponível. Eu até elenquei aqui, que eu estou me lembrando até aqui,
que eu coloquei isso também lá no Congresso de Direito Sistêmico, que é, compreender que o cadastro é para a criança, é ela que não deve esperar, tá, gente? Porque também é muito cruel, né, uma criança também que fica em abandono, né, que fica esperando pelo esse cuidado especial da família, né? Elaborar o luto, né? Os pais adotivos, né, que eu estou falando, elaborar o luto das suas próprias perdas, das suas frustrações, que é claro, né? Tomar os seus pais. Uma criança que também está de luto, né? Um luto. Exatamente. Então, assim, se eu estou enlutada, né, e vejo e nem trabalhei o meu luto, e essa criança vai precisar de trabalhar o dela, você imagina, eu não vou dar conta, né, de cuidar desse filho. Né? E aí a gente não dá conta de adotar, mas adotar no sentido mais amplo, não é só de sair uma certidão de nascimento, né? Então, assim, elaborar o luto. Muitas vezes as pessoas também chegam com muitas dores no processo de adoção, como perdas gestacionais, a questão da infertilidade, muitas vezes, né? Perdas de filhos, né? Então, isso é importante, compreender as dores do abandono, disso que a gente está falando aqui. E aí, assim, os grupos de apoio à adoção também trabalham isso. As pessoas precisam ler muito, né, Maria? Ler um pouco mais, né, se aprofundar nessas questões que são pertinentes à adoção, respeitar a história, a família de origem da criança. Isso é fundamental, né? E saber falar de adoção, né? Para que a adoção não seja mais sussurrada, para que a adoção não fique também como uma filiação, né? E como se fosse uma filiação de segunda ordem, sabe? Assim, menos, né, do que outra. Em decorrência do Dia Nacional da Adoção, né? A minha filha mesmo estava falando comigo, mas para que tem que falar tanto? Vocês ficam, né, essa história. Eu falei, minha filha, a gente, assim como tudo que é impregnado de preconceito, porque a adoção entende? A gente que vive isso, a gente também não pode se calar. Perfeito. Né? Porque essa é uma luta política muito importante, porque assim, a gente vê enquanto que a legislação já avançou, né, Marisa? Até a Constituição de 88, os filhos adotivos não eram considerados, completamente excluídos, né? Então, a gente vê que hoje em dia a legislação que cuida da adoção, ela está até mais de acordo com a visão sistêmica também, né? Totalmente, Cláudia, porque eu não tive tempo, a gente não teve tempo de falar, né? Mas assim, terminando mesmo, assim, só para fechar, falar que hoje em dia já é possível ter na certidão de nascimento o nome dos pais biológicos e o nome dos pais adotivos ou dos pais afetivos. Isso é maravilhoso, né? Porque contempla todo o grande sistema familiar. Então, outro ponto também que eu acho crucial da gente falar é que a criança adotada, ela tem o direito de saber que é adotada, né? Até porque na alma dela, ela já sabe disso em algum nível, né? Essa informação está lá contida nas células dela, então ela sabe. Quando os pais adotivos escondem isso também é um foco de muitos conflitos. A criança muitas vezes fica agressiva, né? Violenta, então tem outras consequências também, né, Marisa? Mas então, agora a gente está com 2 minutinhos, eu vou te passar então para você já ir encerrando, né? Que a gente vai ter Cláudia, olha, a imagem sumiu para mim, eu não vou nem mexer em nada aqui, porque eu não estou com medo de sair, né? Eu só queria realmente agradecer. Eu só queria agradecer a todos que participaram. Está me escutando? Estou escutando. Eu só queria agradecer muito a todos que estão nos escutando nesse momento, né? Colocar também que eu estou disponível para todos que quiserem entrar em contato comigo, a gente falar mais disso, né? E que inclusive, isso, é uma honra para mim. Flor de Maio, quem quiser também saber mais, né? Exatamente, né? Muito obrigada, gente. Quero agradecer, então, também você, a sua participação e a todos que ficaram aqui com a gente. Um grande beijo. Feliz Dia da Adoção para todos. E até a próxima.